Estamos crescendo e aprendendo muito nesses dias. Tem sido dias de muita instrução, de muita sabedoria para nossas vidas, para você aplicar na sua vida, para mim também aplicar em minha vida a cada dia e nós alcançarmos o nosso objetivo, que é mudar de uma vez a nossa mentalidade acerca da prosperidade, da riqueza e entrarmos em uma vida abundante, entrarmos em uma vida próspera, em uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Tem sido então esse tempo extraordinário para nós passarmos juntos aqui. Estamos falando de princípios de sabedoria para aplicar na nossa vida para que a gente possa ter uma vida confortável, realizar os nossos objetivos, tirar os seus projetos do papel, os seus sonhos, tudo aquilo que você deseja realizar na sua vida. Esses princípios que vocês estão aprendendo aqui vão dar para você o caminho, vão te indicar o caminho que você precisa seguir para chegar no seu objetivo, para alcançar o nível que você deseja estar na sua vida financeira, também na sua vida profissional e até mesmo emocional e espiritual. Só que hoje, na nossa aula número 5, nós vamos falar sobre algo que vai acrescentar em muito na sua vida financeira, vai acrescentar em muito no seu futuro financeiro e em como você vai passar todos os próximos anos da sua vida. Tá bom? Então, eu quero falar com vocês na nossa aula de hoje sobre a renda eterna. Esse é o tema da nossa quinta aula do nosso desafio de 12 dias para mudar a mentalidade financeira. A renda eterna. O que seria essa renda eterna? A gente vai aprender na aula de hoje do que nós estamos falando, tá bom? Não é o dinheiro do céu esse aqui. A renda eterna é algo que você vai gerar aqui ainda nessa terra e vai também colher aqui nessa terra. Não é um depósito para você sacar lá na eternidade. Não, é algo que você vai gerar aqui e vai colher ainda aqui em vida. Mas eu quero ler o versículo bíblico para a gente entrar no tema de hoje, que está lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, fala o seguinte: Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. O sábio Salomão aqui em Eclesiastes, não sei se você sabe, quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele já estava mais avançado na idade, ele já tinha vivido tudo aquilo que uma pessoa poderia querer viver, já tinha tido todas as experiências na vida dele. E ele diz o seguinte, ele fala assim que debaixo do sol, ou seja, em vida, na verdade, no final das contas, ele entendeu que os ligeiros, eles não têm vantagem, nem os fortes têm vantagem. Os sábios, não é só deles o benefício. Os prudentes, as riquezas também não são só para eles. Nem tampouco o favor é só para aqueles que são entendidos. Mas ele fala o seguinte: a oportunidade está aí para todos. Salomão está dizendo aqui que a oportunidade e o tempo, eles vêm para todos nós. Só que quando nós olhamos para isso aqui, nós podemos abordar de diversas formas. Nós sabemos que sim, não é só dos ligeiros a carreira, não é só dos fortes a batalha, nem só dos prudentes as riquezas. Só que o tempo e a oportunidade vêm para todas as pessoas. O tempo vem e a oportunidade também vem. Só que ele diz assim, na verdade, o texto diz que nós teremos também oportunidades. Todas as pessoas vão poder vencer as batalhas, vão poder completar a carreira, todos vão poder conquistar o pão de cada dia, todos também terão acesso a riquezas e todos receberão o favor de Deus. A oportunidade está aí para todos nós.
Só que para que isso se torne uma verdade na nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte. E ele fala mais, ele diz que o tempo vem para todos. Quando ele fala que o tempo vem para todos, ele está dizendo o seguinte, olha, a oportunidade está aí. Se você pegar, essas coisas vão acontecer na sua vida. Mas se você não aproveitar a oportunidade, o tempo vai passar e você vai viver sem experimentar, talvez, algo que você poderia estar experimentando na sua vida. E aí eu quero entrar aqui então no assunto dessa quinta aula, que não é um assunto espiritual. Nós estamos falando de finanças, amém? Então não é um assunto em si espiritual, mas a gente vê que na Bíblia os ensinamentos, principalmente de Provérbios, Eclesiastes, ensinamentos bíblicos vão nos dar norte para todas as áreas da nossa vida, inclusive para que a gente aprenda a aproveitar as oportunidades e não ache que a oportunidade de avançar, de crescer, de prosperar, ela é somente para algumas pessoas. Aí, o que a gente vai entrar nesse tema falando o seguinte, eu quero que você pense comigo aí. Imagina você receber todos os meses sem precisar trabalhar. Quem aí gostaria que isso fosse uma verdade na sua vida? Diga aí, eu quero receber todos os meses sem precisar trabalhar. Você quer isso? Você gostaria que isso fosse uma verdade na sua vida? Receber todos os meses. Você está lá tranquilo na sua casa e de repente, plim, apita lá a notificação do celular, você vê lá, caiu o seu pagamento, caiu o dinheiro na sua conta. Você já sonhou, queridos, em não ter que acordar cedo e sair todos os dias pela manhã para garantir o seu sustento? Você já sonhou com uma vida dessa? Você também já pensou em poder fazer só as coisas que você gosta? Mesmo que seja algo relacionado a trabalho, mas somente o que você gosta. Porque a maioria das pessoas trabalham em funções que elas não gostam. Trabalham em empregos que elas não gostam e fazem coisas que não gostam, que elas detestam. Por que fazem? Porque estão fazendo por causa do valor financeiro, do dinheiro. Agora, a pergunta é, você já pensou em se você pudesse fazer somente aquilo que é o seu propósito? Somente aquilo que te realiza como pessoa? Nos horários que você quiser fazer? Se você é uma pessoa que acorda cedo, tudo bem, você vai lá e faz de manhã. Mas se você não gosta, também não tem problema, você vai fazer mais tarde. Porque você vai fazer o que você gosta no horário que você quer. Olha só que nível de liberdade. Quero dizer para você que se você deseja que essas coisas aconteçam na sua vida, chegou a hora de você conhecer a renda eterna. O que é a renda eterna? A renda eterna, ela é um nome inventado para a gente falar de um tipo de renda que você precisa começar a gerar na sua vida, que é a renda passiva. Renda passiva, o que é a renda passiva? É justamente isso que nós estamos falando aqui. Receber todos os meses sem precisar trabalhar, ter ali o seu sustento sem precisar acordar cedo, porque é o seu dinheiro, são os seus recursos trabalhando por você. E eu vou explicar mais a fundo para vocês isso no decorrer dessa aula. Só que para você entender sobre renda passiva, eu quero deixar uma outra coisa mais clara para você, que é o que é a renda ativa. Hoje, a maioria das pessoas estão na renda ativa. A renda ativa é aquela renda que você adquire por meio do seu trabalho. Ou seja, se você trabalha, você tem aquela renda. Se você não trabalha, você também não vai ter. Ou seja, ela é adquirida quando você troca o seu tempo por dinheiro. A renda ativa é um emprego formal, por exemplo. A renda ativa, às vezes, é o empreendedorismo. Isso é uma renda ativa. Você vai lá, trabalha, seja no seu próprio negócio ou seja para alguém, e aí você trabalha e você tem uma renda em troca desse trabalho. Isso é uma renda ativa. É quando você troca lá o seu tempo. Eu vou passar 8 horas aqui trabalhando na sua empresa e troca disso, segunda a sábado, troca dessas 44 horas da minha semana, você vai me pagar tanto. Tá? E o profissional que recebe um determinado salário para trabalhar essas horas é um exemplo de renda ativa. O profissional autônomo, por exemplo,
que recebe pelo serviço que ele faz. Por exemplo, você precisou lá de um encanador, você liga e fala, vem aqui encanador, consertar para mim alguma coisa. Ele vai lá, te atende e você paga. Ele tem uma renda ativa, ele trabalhou e você pagou por isso. Isso é ruim, pastor? Não, isso não é ruim. Só que quando você tem uma renda ativa, você precisa entender que a renda ativa ela é positiva, mas ela tem o lado negativo também. Qual que é o lado negativo? Vou falar 3 pontos aqui para vocês entenderem sobre a renda ativa, tá bom? Que antes de eu explicar, eu quero perguntar, a sua renda é ativa ou ela é passiva? Coloca aí para mim, se você tem e se você já sabe o que é a passiva. Mas provavelmente a maioria de vocês que estão assistindo a aula aqui comigo tem a renda ativa. É ou não é? Você vai lá e trabalha e depois recebe. Só que eu quero começar falando com vocês sobre o problema da renda ativa. Se você tem um emprego, se você é um prestador de serviço, se você é um empreendedor, você tem um problema. Então presta atenção no que eu vou falar para você hoje aqui, porque você precisa descobrir qual é esse problema e corrigir ele o mais rápido possível, tá bom? Quais são os problemas da renda ativa? Primeiro, a renda ativa ela te aprisiona. Quando você tem apenas uma renda ativa, você acaba ficando prisioneiro dela. Imagina para você uma vida típica daqueles que possuem a renda ativa. Eles estudam, por exemplo. Começa lá, né? Um jovem está começando a vida dele, ele vai lá, entra na faculdade, consegue um estágio, aí começa a trabalhar no seu estágio, remunerado, ganha pouquíssimo, tá? Tem gente que hoje paga R$1.000 na faculdade e começa no estágio para ganhar 500. E aí o estágio, ele ganha lá um pouquinho e ele começa a falar, agora eu tenho uma renda e agora eu posso começar a comprar um iPhone, comprar um notebook, comprar roupas, comprar tênis, e ele sai e começa a consumir. Depois ele consegue, mais tarde, um emprego com carteira assinada, ele é efetivado lá na área que ele está trabalhando. Nesse emprego, ele trabalha não igual no estágio. Geralmente no estágio a carga horária é reduzida, mas lá nesse emprego não. Nesse emprego ele já trabalha de 8 a 10 ou até mesmo 12 horas por dia. E aí, ele tem um aumento de salário, é lógico, ele não vai ganhar o mesmo valor que ele ganhava no estágio. Agora ele já pode fazer o quê? Comprar um carro, ir lá fazer um financiamento, comprar um carro e ter lá alguns boletos para pagar. E ele faz algumas viagens, ele conhece restaurante, ele sai para comer, ele vai viajar, vai passear, faz alguns compromissos financeiros. Depois ele conhece alguém, um jovem, uma jovem, começam a namorar, ficam noivos, se casam. Com as despesas do casamento, com as despesas, né, já morando junto, agora eles têm que comprar geladeira, fogão, cama, guarda-roupa, televisão, pagar aluguel às vezes. As despesas aumentaram e a necessidade deles serem promovidos no trabalho começou a aparecer. Para quê? Para que eles possam ganhar mais e sustentar a vida que eles estão construindo juntos. Olha só, estou contando para vocês o fluxo de vida de muitas pessoas que têm a renda ativa, tá bom? E eles começam a trabalhar cada vez mais para ver se com as horas extras a renda aumenta. Isso obriga eles a se dedicar à sua vida profissional, muito mais do que qualquer outra área da vida. Passado um tempo, nascem os filhos e aí, mais uma vez, aumentam as despesas. Então, se torna necessário eles, às vezes, trabalhar mais ainda. Agora, o que eles começam a fazer? Já não tiram mais férias. Já vendem as férias, já começam a trabalhar nos dias de folga para poder sustentar tudo isso que está sendo construído em suas vidas. Quando eles não conseguem um aumento, eles fazem bicos. No dia que deveria estar descansando, ele vai lá e arruma um bico para fazer, para compor essa renda. E aí continua o ciclo de renda ativa na vida dessas pessoas. Então, você trabalha, você recebe, você tem as suas despesas aumentam, aí você vem, trabalha mais, aí as suas despesas aumentam mais. Quem aqui
se você é uma pessoa comum, quem aqui vai se identificar com essa história? Você começou, vamos supor, ganhando, sei lá, há uns anos atrás aí, quando você começou a trabalhar, R$ 500. Aí você foi lá, começou a trabalhar, tinha uma renda de R$ 500. Não era muito, mas você se virava, você se sustentava. E aí, ocasionalmente, você queria fazer alguma coisa e se endividava um pouquinho. Fazia lá um parcelamento, tinha lá um limite no cartão de crédito de uns R$ 200 de limite para quem ganha 500, né? E aí você gastava o seu salário, gastava mais o cartão e ficava apertado. Mas aí depois você teve um aumento, foi promovido e aí começou a ganhar R$ 1.000, o dobro. Só que do mesmo jeito que você vivia apertado quando tinha R$ 500, você vive apertado quando tem 1.000. E aí você continua trabalhando, passou o tempo mais ainda, você agora está ganhando 5.000 e aí você continua apertado do mesmo jeito que você vivia quando ganhava 500. A tendência desse estilo de vida, da renda ativa, é essa. Principalmente na pessoa que tem uma mentalidade de só consumir. Lembra que a gente estava falando ontem de não ser apenas um consumidor? Nesse caso, falando de consumista mesmo de produtos, de quem gasta todo o dinheiro que recebe, é uma pessoa que vai viver esse estilo de vida. Na renda ativa, então, é pior ainda. Porque ele trabalha, recebe, é promovido, as despesas aumentam. Agora ele troca de carro, agora ele vai lá e compra mais produtos para sua casa. Agora ele quer um tapete bonito, agora ele quer trocar o sofá, quer trocar a televisão, agora ele quer uma televisão de 80 polegadas. E aí só vai crescendo a sua dívida, as suas despesas, e a renda ativa dele continua aquela única. Conforme as despesas aumentam, você trabalha mais e mais e mais. Sabe o que isso significa? Quando isso acontece na sua vida, isso significa que você está em um ciclo. E esse ciclo qual é? Tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, tá? Indico vocês para ler. Esse é o segundo livro que eu estou indicando para vocês lerem aqui durante esse desafio. O primeiro deles foi O Segredo da Mente Milionária e agora Pai Rico, Pai Pobre. Lá, o autor do livro, ele fala desse ciclo e ele deu um nome para esse ciclo. O nome que ele deu para esse ciclo é A Corrida dos Ratos. A corrida de vida no mesmo molde dessa pessoa que eu estava falando aqui para vocês. É ou não é? A mesma vida que eu estava explicando para vocês aqui foi o que a gente viu ali nesse vídeo. Então é isso, queridos. Esse é o ciclo. É isso que acontece quando o nosso sustento está baseado apenas na renda ativa. Esse ciclo, ele é uma verdade na vida de muitas pessoas, porque nós temos que matar um leão por dia para poder conseguir o sustento, né? O nosso sustento da nossa vida, e esse ciclo ele se faz verdade na vida de muitas pessoas. Assim como a gente viu no vídeo aqui que o ratinho ia lá e eles se pegavam lá e quando ele conquistava as coisas que ele queria, alguma coisa dava errado para ele, ele acabou preso na mesma situação que ele estava antes. Ele acabou preso na armadilha, vamos dizer assim, da vida dele. E o que aconteceu aqui? Isso acontece quando a gente se baseia a nossa vida apenas na renda ativa. Matar um leão por dia e, para piorar, o leão do dia seguinte provavelmente será maior do que o de hoje. Então, a renda ativa, ela vai fazer isso com você, vai te colocar nesse ciclo da corrida dos ratos. Se você viver uma vida baseada apenas nesse estilo da renda ativa, você vai ficar preso na corrida dos ratos e não vai conseguir realizar aquilo que você sonha para sua vida, tá bom? Agora o que eu vou falar para vocês então? Esse foi o primeiro problema da renda ativa. O que acontece? A renda ativa, ela aprisiona você. Qual é o outro problema? É que a renda ativa te estressa. Quando você vive na renda ativa, você corre o risco de se estressar. O resultado desse ciclo de vida que a gente está vendo aqui na Corrida dos Ratos é o estresse, a ansiedade. E se você sustenta sua família apenas com a renda ativa, é provável que você precise trabalhar excessivamente, que você precisa trabalhar além da conta.
Então, para que isso não aconteça com você, você precisa gerar e aprender como gerar a renda passiva, que a gente está chamando aqui na nossa aula de renda eterna. Por que é importante você fazer isso? Para que você não fique dependente desse ciclo da corrida dos ratos. Se você ficar preso nesse ciclo, você não vai conseguir realizar aquilo que você deseja, tá bom? Esse estresse dessa vida, da corrida dos ratos, ele é um ciclo vicioso e para você sair disso, você precisa criar ferramentas, você precisa criar caminhos para você sair. Provavelmente, se você está vivendo esse tipo de vida, né, é provável que você precisa trabalhar muito, trabalhar além da conta, é provável que você tenha uma vida corrida e é provável que você passa muito tempo se estressando no seu trabalho e você não tenha tempo para nada. Então é arriscado você viver esse estilo de vida, principalmente se você fica dependendo somente do seu emprego. Se você só tem uma renda ativa, você está dependente do seu emprego. Quando você está dependente do seu emprego, eu preciso te contar que o tempo, como a gente leu lá em Eclesiastes no começo dessa aula, o tempo vem para todos. E a oportunidade vem para todos. O que quer dizer aqui? Que todos estamos sujeitos a imprevistos. Da mesma forma que há oportunidade para todos nós também estamos sujeitos a viver algum imprevisto e às vezes perder o emprego, perder o seu salário, o negócio. Às vezes você tem um negócio e vem um momento, por exemplo, como da pandemia, e aí você só tinha aquele única fonte de renda, que era o seu negócio, o seu trabalho, mas aí de repente você não pode mais trabalhar. Dessa última vez que aconteceu na pandemia, mas e se acontecesse algo parecido com isso de novo? O que ia ser da sua vida? Então, o rendimento que o seu negócio te dá hoje, amanhã ele pode faltar. O rendimento que você tem na sua vida amanhã pode não existir mais. A saúde, talvez, para trabalhar pode não existir. E o que a gente precisa fazer, então? Aprender a gerar essa nova renda passiva. Tem gente que acumula renda. Não, eu tenho mais de uma renda, mas ele acumula 2 rendas ativas. Ele tem 2 empregos. Se acontecer dele não puder estar nesses empregos, ele não tem nenhuma renda. Então, Salomão disse lá em Eclesiastes 9:11 que todos estão sujeitos a imprevistos. Todos estão sujeitos, até nós que somos cristãos. Estamos todos sujeitos a viver esses imprevistos aí. E aí eu quero falar com você sobre uma coisa. Talvez você fale, não, mas eu vou ficar aqui e vou me aposentar aqui. Essa data da aposentadoria talvez é a data mais esperada por muitas pessoas, porque eles pensam assim, não, daqui a pouco eu não vou mais precisar trabalhar. Eu vou viver de renda. Daqui a pouco eu não preciso fazer mais nada. Por quê? Porque eu vou viver daquilo que eu já trabalhei a minha vida toda. Essa é a super data, não é? A data mais aguardada por muitas pessoas. Qual é a super data? É a data em que os seus olhos vão abrir e você não vai ter mais que trabalhar. Você vai estar começando a sonhar da aposentadoria. É o dia que você vai parar de ter que sair todos os dias da sua casa e começar a viver apenas daquilo que você vai receber todos os meses. Mas o que acontece? O que acontece para isso ser uma verdade? O que você precisa fazer para que isso seja uma verdade? Vamos falar aqui da realidade de hoje em dia? Vamos falar aqui o que uma pessoa precisa fazer para ela se aposentar? Tem uma irmã que colocou aqui que já é aposentada, né? Mas o que uma pessoa que ainda está na renda ativa precisaria fazer para se aposentar? Me falem aí. O que vocês acham que essa pessoa precisa fazer? Eu digo para vocês o que está lá na regra. A regra é 62 anos para as mulheres, 65 para os homens. Precisa esperar até essa idade. Agora, se a intenção, queridos, é você desfrutar, aproveitar a sua vida depois que você não precisar mais trabalhar, depois que você não precisar mais estar nessa corrida dos ratos aí, com essa idade aí, você vai precisar ter uma saúde muito boa para você conseguir aproveitar a sua vida. Porque é uma idade já que está avançada.
E se você quiser se aposentar pelo tempo de contribuição? Ah, pastor, eu vou trabalhar tantos anos e depois eu já posso me aposentar. Então vamos lá ver o que a regra fala. A regra diz assim: é necessário ter um tempo mínimo de contribuição para o INSS, que varia de acordo com a idade e o tipo da aposentadoria da pessoa. Qual é esse tempo de contribuição? Para os homens, 35 anos de contribuição. Para as mulheres, 30 anos de contribuição. Ainda mais como está a situação atual, que muitos empregos são informais, como é que você vai fazer para contribuir 30 ou 35 anos da sua vida, para depois poder se aposentar? Vamos supor que você consiga se aposentar. Tudo bem, pastor? Eu vou trabalhar 35 anos os homens, 30 anos as mulheres, ou vou esperar até os 62 ou até os meus 65 anos e vou me aposentar. Qual é o valor que você vai receber pela aposentadoria que você vai receber? Vou dar uns exemplos aqui, fiz uma pesquisa rapidinha hoje aqui para falar aqui com vocês sobre isso. E qual foi os valores que eu achei? Qual que é o maior valor de aposentadoria, o teto da aposentadoria que alguém pode receber é R$ 7.800. Esse é o maior valor que alguém pode receber de aposentadoria. E aí eu pergunto para você primeiro disso. R$ 7.800 dá para você viver da forma que a gente estava dizendo aqui, que é uma vida onde você não precisa mais trabalhar, onde você pode sair, curtir a sua vida, viajar, passear e nunca mais se preocupar com nada, porque o dinheiro que você vai receber todos os meses vai sustentar toda a sua vida? R$ 7.800 é capaz de fazer isso por você? Pode até sustentar você, mas não vai ser com folga não. Não vai ser com folga. Esse é o valor do teto, mas quem é que vai receber esse teto? Nem todo mundo vai receber esse teto. Por exemplo, quem recebe esse teto aqui? O presidente, quando se aposenta. Na maioria das vezes os políticos que recebem esses tetos, né? De aposentadoria e às vezes até mais. Só que a maioria das pessoas não recebe. O valor médio da aposentadoria, segundo uma pesquisa do INSS, que é do ano de 2021, eles pegaram todas as aposentadorias que foram pagas e calcularam a média. Quanto que cada um recebeu em média naquele ano de aposentadoria? Em 2021, a média foi de R$ 1.692. Agora eu pergunto para você, dá para você viver aquela vida extraordinária, viajando, passeando, sem precisar trabalhar, sem se preocupar com nada? Se você entrar nessa média aqui de R$ 1.692 de aposentadoria, essa é a média. Eu já falei para vocês o teto, falei para vocês agora a média, mas tem o menor valor de aposentadoria que uma pessoa pode receber. E acredito em você, esse valor ele é um salário mínimo. Qual que é o valor do salário mínimo, pastor? Que eu não sei. O valor do salário mínimo é esse daqui, R$ 1.263. Consegue sair para sua vida extraordinária, viajar, aproveitar a sua vida, 65 anos, curtir a doidada, depois de trabalhar 35 anos, será que vai ser suficiente, queridos? Às vezes isso aqui vai só em dois potes de remédio que a pessoa precisa comprar. Já vai todo esse valor aqui. Aí tem gente que fica acreditando que ela precisa resolver a vida dela se aposentando. Tem gente que pensa que a aposentadoria vai resolver a vida dela e ela não sabe que ela está confiando no INSS e ele não vai garantir a vida dela. Sabe o que significa INSS? Lógico que isso não é o significado real, tá? Mas INSS significa isso não será suficiente. INSS, coloca aí. Isso não será suficiente. Porque se você ficar confiando nisso aqui para você sustentar a sua vida, a vida que você gostaria, a vida abundante, a vida próspera, isso aqui, querido, não vai ser suficiente.
Ainda mais quando a gente lê Provérbios 13:22, que ele fala assim, ó: o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Você acha que recebendo esses valores aqui que eu citei para vocês, vocês vão conseguir deixar riquezas para os filhos dos seus filhos? Vocês acham que vocês vão conseguir deixar para eles, para a próxima geração? Digita aí, queridos, comigo. Isso não será suficiente. Então, o que você precisa fazer? O que eu quero saber de vocês é: isso vai dar para você deixar herança para os seus filhos, como diz aqui a palavra? Isso não será suficiente. Essa é a sigla que vocês precisam ter em mente. Contando que você vai trabalhar a vida toda. Se você der muita sorte, você vai conseguir comprar a sua casa própria. Depois de 35 anos de trabalho ou de 65 anos de idade, você vai se aposentar com um valor médio de R$ 1.692. Você já entendeu isso? Isso significa que é importante planejar e investir de uma forma inteligente para você deixar um legado financeiro, não só para a próxima geração, mas para você também na sua idade avançada. E a Cleonice colocou aqui, né? De alguma forma, nós vamos deixar herança para os nossos filhos. De alguma forma, nem que seja uma herança de contas a pagar. Alguma coisa vai ficar, não é verdade? E agora eu te pergunto para você, essa super data da sua aposentadoria, essa data que você não vai mais precisar trabalhar, onde você vai ficar tranquilo na sua vida. Você está pronto para ela? Você está pronto para quando essa super data chegar na sua vida? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Será que você está pronto? Sim ou não? Eu pergunto para vocês, queridos, para chegar essa data, quando ela chegar, você está pronto para ela? Se é que ela vai chegar? Você está pronto para passar por essa fase aí da sua vida? O que é que eu preciso fazer, pastor, para chegar nessa data e estar bem? Primeira coisa, quando é que você quer chegar nesse ponto da sua vida? Quando você quer chegar nessa data? A primeira coisa que você precisa fazer é se planejar. Quando que você quer marcar a sua data de entrar nesse período de descanso seu aí? Então, o primeiro passo, anota aí. Definir uma data. Esse vai ser o primeiro passo para você. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar naquele negócio, esperando as coisas acontecerem na sua vida, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de preparação. Você vai viver à mercê da sua sorte. Você vai ficar dependendo da sorte. Depois que você coloca a data, você precisa trilhar o caminho para fazer as coisas acontecerem e você chegar naquela data que você marcou com condições de ter uma renda eterna, uma renda passiva que vai de verdade te dar uma vida de abundância e de descanso. Mas se você não fizer isso, posso falar para você, queridos, se você não passar para o papel, não fizer todos os passos, com certeza a sua data ela não vai chegar. Ou ela vai chegar e você não vai estar pronto. Só depende de você. Não é apenas marcar a data e ficar esperando as coisas acontecerem. Você vai ter que fazer a sua parte. Como que eu vou fazer a minha parte então, pastor? Você vai ter que se dedicar em criar novas fontes de renda passiva. Como que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso aprendendo, estudando, fazendo cursos, lendo mais, aprendendo a ter contato com pessoas que já entendem dessas coisas para elas poderem te ajudar. Você vai precisar, por exemplo, fazer as tarefas que eu estou passando para você, que elas vão te ajudar a abrir o seu entendimento para essas coisas. Aí você vai conseguir construir a renda eterna que vai te ajudar a chegar nessa super data de uma forma tranquila. Mas você não pode esquecer de uma coisa, no meio de tudo isso, você ainda precisa de descanso. Você ainda vai precisar de férias. Se você é aquela pessoa que acha que tem que aproveitar a vida só depois de se aposentar, você está errado. Porque senão você não vai ter saúde para desfrutar no dia que essa data chegar. Tem gente que ela trabalha a vida inteira, se mata de tanto trabalhar. Aí quando ela pensa em descansar, acabou a saúde. Quem aqui conhece alguém que é assim? Vai lá, se mata, trabalha a vida toda.
quando chega a vez de se aposentar para poder descansar, acabou a saúde, não tem mais como. Então você precisa aprender que o descanso faz parte da caminhada. O descanso faz parte, ele não é o fim. Então você precisa saber, vai trabalhar? Vai, mas tira férias. Descanso é obrigatório. E agora eu pergunto para você aí, que está nessa aula aqui comigo. Você já tem a sua super data? Você já definiu a sua super data onde você vai viver essa vida abundante e a renda eterna vai estar suprindo você em tudo que você precisar? Você já tem? Já planejou para isso? Então, se você ainda não tem, se você ainda não planejou, eu quero dizer para você que você precisa estudar para chegar logo nessa super data preparado. Você precisa aprender. Você precisa aprender com novas pessoas. Você precisa aprender com cursos. Você precisa aprender com estudos. Você precisa aprender para você se preparar para essa super data. Não acha que é só ligar conhecer pessoas que sabem mais que você. Você também precisa entender e ensinar isso para pessoas que ainda não sabem o que você está aprendendo. A renda eterna, a irmã colocou ali no comentário, não é só guardar dinheiro, porque guardar dinheiro, ele vai ficar guardado e se você guardar por muito tempo, ele pode desvalorizar e depois não valer nada. Quem tinha, por exemplo, dinheiro que era cruzeiro e enfiou tudo embaixo do colchão, depois que mudou o dinheiro e desvalorizou tudo, ela percebeu que ela perdeu muito dinheiro. Então, vamos começar entendendo o seguinte, guardar é só o primeiro passo, é a primeira atitude que você precisa ter para gerar essa renda eterna. Mas pastor, então o que é a renda eterna? Vamos falar então sobre a renda eterna para você entender de uma vez por todas o que é. Renda eterna é aquele dinheiro que não depende do seu trabalho. Ele vem para você, mas ele não depende do seu trabalho. Como que é isso, pastor? Mesmo sem trabalhar, você vai receber. Isso é a renda eterna. Quem gostou dessa ideia aí? Quem gostou dessa ideia? Mesmo sem trabalhar, você vai estar recebendo. Oh, pastor, mas que ideia maravilhosa. Por que o senhor não falou disso antes? Isso é uma ótima ideia, queridos. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês aqui dessa renda, tá bom? Um exemplo de renda eterna é o proprietário de uma casa que coloca essa casa para alugar. Ele não precisa trabalhar. A casa vai estar gerando renda para ele e ele vai receber o aluguel daquela casa todos os meses. Ele pode simplesmente deixar a casa na mão da corretora, da imobiliária e aí ele vai ficar só recebendo o aluguel. Um outro exemplo aqui, alguém que escreveu um livro. Ele não precisa sair batendo na porta das pessoas para vender o livro dele toda semana. Por quê? Porque o livro dele, ele pode colocar lá na mão da editora, na mão da livraria, e ela vai estar sempre vendendo o livro dele e ele vai estar sempre recebendo. Mais um exemplo. Outro exemplo dessa renda eterna, qual é? Uma pessoa que tem ações, investimentos em ações, por exemplo. Isso é uma renda eterna. Por quê? Porque tem ações. O que é ações, queridos? Vou explicar bem rapidinho aqui, tá? Eu estou só dando as ideias para vocês. Depois tudo isso que eu estou falando, vocês vão ter que procurar conhecer mais sobre esses assuntos. Lógico, não dá para ensinar tudo isso aqui, tá? Eu estou só dando as ideias e vocês vão fazer a lição de casa de ir aprender, ir estudar sobre esses assuntos. Dono de ações, eles compram, por exemplo, um pedacinho de uma empresa. Fala aí uma empresa que você admira, que você gosta, por exemplo. Fala aí uma empresa que você gosta, por exemplo, a Samsung. Tudo bem, a empresa de celular, fabrica celular Samsung. A Samsung não é brasileira, mas vamos supor que fosse, tá? Aí ela tá lá na bolsa de valores, você pode comprar um pedacinho dela. Você paga um valor e você compra, você vira sócio de um pedacinho desta empresa. O que isso significa? Que todo lucro, todos os meses ou todos os anos, o lucro dessa empresa ele é dividido para todos os donos dela. Os donos que têm um pedação vão ganhar mais e quem tem um pedaço menor vai ganhar proporcional
a fatia que tem. Essa fatia é a sua ação que você comprou lá na bolsa. E aí, todos os meses vai entrar uma parte do lucro dessa empresa na sua conta. Isso é uma renda eterna. Por quê? Você acha, queridos, que a Samsung vai fechar nos próximos anos? Você acha que daqui a pouco ninguém mais vai querer comprar celular? Você acha, por exemplo, que a Apple vai fechar daqui a alguns anos? Você acha que o Banco do Brasil vai fechar daqui a 2 anos, 3 anos? Ou a Coca-Cola? Todas essas empresas grandes aí, a Petrobras corre um risco. Mas não vamos falar disso agora. Você acha que essas empresas grandes, elas vão fechar nos próximos anos? Então não. Então, enquanto elas estiverem dando lucro, você vai estar recebendo a sua renda eterna. Isso é a renda eterna. Isso é a renda passiva, que eu estou chamando de renda eterna, tá? Não precisa ficar confuso com isso. Essa renda, ela não exige um trabalho diário. Você não vai precisar fazer nada. Ela não exige que você esteja lá todos os dias, das 8 às 18, batendo seu cartão. Mas você precisa entender uma coisa. Para chegar no nível de ter essa renda, tem um trabalho antes. Ah, pastor, pensei que era fácil, era só dar meu nome lá e pronto. Não, não é assim. O que você vai precisar fazer? Um trabalho inicial da sua parte é necessário. Qual é? Ou você vai ser o criador de uma renda, por exemplo, você pode ir lá e escrever o livro e ficar recebendo por ele. Ou você pode ir lá e comprar uma casa e pôr ela para alugar e ficar recebendo o aluguel. Só que você vai ter o trabalho de escrever o livro. Você vai ter o trabalho de comprar a casa. Você vai ter o trabalho de comprar lá as ações da empresa lá na Bolsa de Valores. E você precisa ou ter o dinheiro ou ganhar esse dinheiro para poder comprar esse bem, investir ou até mesmo para publicar o seu livro. Então tem um trabalho antes, mas você precisa, se você hoje tem uma renda ativa, você precisa usar aquilo que você ganha com a sua renda ativa para produzir para você renda eterna. Quem está entendendo aí? Deixa eu ver se eu não estou confundindo a cabeça de vocês. Quem está entendendo aí? Ah, agora entendi o que é a renda eterna, pastor. Por que renda eterna? Porque mesmo que você morra, as empresas, a casa, o livro vai continuar gerando renda para os seus filhos, para os seus netos, para o cônjuge. Ou seja, é uma renda eterna. Aí depois que você trabalha, essa renda eterna, ela vai ser automática. Sem nenhum esforço, você vai estar lá recebendo todos os meses os rendimentos. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui de como que isso vai funcionar. Vou mostrar uma tabelinha para vocês aqui na minha tela agora, tá? O que vocês precisam fazer? Vou dar para vocês alguns passos para vocês produzirem, ou pelo menos saberem o que precisa ser feito para produzir essa renda eterna, tá bom? Ó, então acompanha aqui comigo nessa tabelinha que eu fiz aqui, o que vocês vão precisar fazer para produzir a renda eterna. Olha aí. Alguns passos para atingir a sua super data em 10 anos. Por que eu estou colocando a super data? Porque é a partir dessa data que a sua renda eterna vai te sustentar. Pastor, o que eu preciso fazer? Me fala que eu já vou começar hoje. Então tá bom, vou te falar. Você vai precisar participar de mentorias. Por quê? Porque nesses ambientes você vai aprender a mexer com todas essas coisas que vão gerar renda eterna para você. Você pode participar de uma mentoria sobre como adquirir e administrar um imóvel. Você pode participar de uma mentoria sobre como você vai fazer para investir as suas ações na Bolsa de Valores, o seu dinheiro na Bolsa de Valores. E isso aqui, se você puder uma vez por ano fazer uma mentoria, pode ser uma de algum tema por ano, vai acrescentar muito no seu conhecimento e você vai conseguir fazer essa área da sua renda eterna avançar. Outra coisa que você vai precisar sempre se lembrar de fazer é isso aqui, ó, descansar uma vez por semana. Esse plano aqui é um plano anual para você produzir tudo isso aqui e todos os anos repetir isso durante 10 anos e aí daqui a 10 anos você vai poder entrar na sua super data e viver apenas da sua renda eterna, tá vendo? Durante 10 anos você vai repetir, todo ano, a cada ano você vai lá e vai participar sobre um tema de mentoria. Todo ano, uma vez por semana,
Você não vai abrir mão do seu descanso, porque ele é necessário. Deus criou todas as coisas e no 7º dia ele mesmo descansou. Se Deus descansou, você não é melhor do que ele, que não precisa descansar, brincadeira. Mas você precisa de descanso. Deus é espírito, mas você não é. Então você precisa colocar o seu corpo para ter o repouso que é necessário para ele, tá bom? O que mais que você vai precisar fazer? Todos os anos, tirar férias. Isso é importante para você. Vai ser muito importante. Todos os anos você tirar férias. Uma vez pelo menos. Se você quiser, você pode dividir as suas férias em 3 partes no ano, 2 partes. Faz esse planejamento. Outra coisa, todos os anos você precisa fazer, pelo menos, a cada 2 meses um curso. Nossa, pastor, mas eu vou passar minha vida inteira só estudando. Já tem a mentoria que eu vou fazer. Agora curso? Sim, cursos menores, cursos rápidos, para você ajustar algumas áreas da sua vida. A gente está falando nesse desafio sobre área emocional, área financeira, área espiritual e provavelmente tem muitos conhecimentos aqui que você não tem, que você não possui, então você precisa de cursos para te ajudar com isso. Você precisa ler livros, já indiquei 2 para vocês aqui, ó. Pelo menos 2 livros por mês para você ampliar a sua mente. Se você quer ter uma mentalidade financeira, uma mentalidade próspera, uma mentalidade de abundância, você precisa adquirir o hábito de ler. Você vai ler a Bíblia, você vai ler livros sobre questões e ensinamentos da fé, da espiritualidade, mas você também precisa ler livros sobre finanças, sobre a vida emocional, sobre crescimento profissional, sobre empreendedorismo. Se você quiser crescer na sua vida e atingir essa super data com uma renda passiva, uma renda eterna que te sustenta, você vai precisar ser uma pessoa ampliada em todas as áreas da sua vida. Você precisa toda semana fazer network, aprender a se conectar, conhecer pessoas novas, porque essas pessoas novas vão ajudar você a ter novas ideias e essas novas ideias vão gerar para você novos negócios ou novas oportunidades de renda, talvez. E essas novas rendas vão gerar para você um pouquinho mais perto da sua super data, vão te deixar um pouquinho mais próximo disso. Você precisa ter meta financeira. Todo mês coloca uma meta, seja ela qual for. Ou é cortar um tipo de gasto, ou é gerar uma nova renda, ou é economizar para atingir um objetivo, ou é investir tantos reais naquele mês. Todos os meses tenha uma nova renda financeira, ou uma nova meta financeira. Depois disso, o que você precisa fazer? Gerar novas fontes de renda. Todo ano, você precisaria gerar 2 novas fontes de renda. Agora eu pergunto para você, teria como, queridos, você fazer 2 novas fontes de renda por ano, mexendo somente com renda ativa? Não tem como. Daqui a pouco você vai ficar igual o pai do Cris, com 2, 3, 4, 5 empregos, e aí você não vai dar conta. Por isso que precisa ser renda passiva, porque ela vai rodar sozinha sem você precisar se ocupar com ela. 2 novas por ano, pode ser investimentos, pode ser um aluguel de alguma coisa, você pode participar de alguma forma em algum negócio, tendo uma participação de alguma empresa, alguma coisa você precisa fazer. A gente vai falar aqui sobre fontes de renda mais para frente, eu vou abrir a sua mente para a questão de ter uma nova fonte de renda, tá? E não abra mão de ter atividade física também, pelo menos 3 vezes por semana. Fontes de renda e atividade física para fechar aqui essa lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos. Poderia ser 10, né? Deixa eu colocar o 10º aqui, tá? Nunca podemos esquecer desse 10º passo aqui. Orar e ler a palavra, né? Porque uma vez por dia, no mínimo, né? No mínimo. Tá aí, ó. Para não dizer que a gente não é crente, né, queridos? Senão vão falar o quê? Nossa, esse pessoal tá falando de financeiro, não tá falando de nada espiritual. Então tá aí, pronto. E assim a gente fecha com 10 passos para você alcançar a sua super data no tempo
de 10 anos repetindo esses passos por 10 anos, tá bom? Quero perguntar para você, você está disposto a fazer isso? Eu acho que sim, porque senão você não estaria aqui num desafio de 12 dias para mudar a sua vida financeira. Se você não tivesse disposto a fazer isso, você não teria entrado nesse desafio comigo aqui. Você não teria entrado nesse desafio comigo. Vou ler aqui para você um versículo bíblico aqui já para a gente ir finalizando essa aula. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Ele diz o seguinte: se esforcem para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. 1 Tessalonicenses 4,11 está falando assim: se esforcem para ter uma vida tranquila, cuidando dos seus negócios, trabalhando com as suas mãos, sim, assim como nós estamos instruindo. O apóstolo Paulo está dando um conselho para o pessoal de Tessalônica lá, ó. Vão cuidar da sua vida. Vão cuidar da vida de vocês, vão trabalhar, vão produzir, vão se tornar empreendedores, vão gerar rendas passivas. Para quê? Para que vocês andem decentemente aos olhos dos de fora e não dependam de ninguém. Então, queridos, se você seguir todos esses passos, você vai conseguir atingir a sua super data. Lógico, coloquei 10 anos, mas isso é uma suposição. Vai depender do seu esforço, vai depender de o quanto você vai produzir, vai depender de diversos fatores, o fato se você vai conseguir fazer isso em quantos anos que vai demorar, tá bom? Mas a cada ano você vai avançar um pouco mais, a cada ano você vai crescer um pouco mais, a cada ano você vai estar dando mais um passo na direção da sua vida abundante, da sua vida rica. Quanto mais você for crescendo e expandindo a sua mente, mais próximo você vai ficar da sua superdata. Então, se você quer aposentar, chegar na superdata com a vida que você tem hoje, quem quer? Não, pastor. Se eu aposentar hoje, talvez lá com aquela média que eu falei para vocês aqui dos valores, eu já estou tranquilo e satisfeito. Você quer isso? Se você quer isso, você está no desafio errado. Se você está satisfeito com isso, é melhor você já ir dormir. Você está no lugar errado. Porque esse desafio é para pessoas que querem ter uma renda eterna que vai sustentá-la na sua vida abundante, não com dificuldade. Não gastando todo o valor apenas no aluguel. Não só tendo o do aluguel e o da comida. Não, é tendo uma vida abundante. Se você quer avançar e fizer os passos que eu te mostrei e muitos outros mais que você vai aprender no meio do caminho, você vai descobrir coisas melhores, coisas maiores do que a vida que você está tendo hoje. Coisas que você nunca experimentou. E pergunto para você, o que você tem sonhado para o seu futuro? O quão próspero você precisa ser para viver os sonhos que você deseja realizar? Olha só para a sua vida hoje e olha para os sonhos que você quer realizar. E aí eu pergunto para você, quão distante você está financeiramente de viver a vida que você está sonhando? Então, essa distância aí você precisa superar ela. Essa distância você precisa vencer. O que você vai fazer então para superar essa distância e alcançar a superdata, né, o seu dia de descanso da forma correta? Não para ficar passando mais necessidades ainda. Ou você vai, então, não, pastor, tudo isso que o senhor falou aí eu tenho que fazer, é verdade. Eu acho que é melhor eu desistir, então, dos meus sonhos. Eu acho que é melhor eu desistir de ter uma vida abundante. Eu acho que é melhor eu voltar para a corrida dos ratos. É mais fácil desistir. É mais fácil abrir mão daquilo que você sonha. Pode ter certeza, isso é muito mais fácil. É muito mais fácil desistir dos sonhos. Mas eu quero saber, você vai desistir ou vai fazer o que é preciso fazer para você viver cada um deles? Então, quero deixar para você um conselho. Aprenda algo novo toda semana. Para de perder o seu tempo. Lembra da aula de ontem. Não fica perdendo seu tempo com coisas sem sentido. Se envolva com novos assuntos.
Aprenda, crie uma rotina para você se tornar uma pessoa produtiva. Lembra, improdutividade é sinônimo de pobreza. Improdutividade é sinônimo de pobreza, querido. Então se envolva com alguma coisa nova, produza. Produza para a sua vida, produza para a vida de outras pessoas, transborde, seja alguém abundante. E aí você vai ver que você vai conseguir alcançar a vida que você está planejando para você. Provérbios 6:6. Vou encerrar com um versículo bíblico. Diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considera os seus caminhos e seja sábio. Vai ver o exemplo da formiga, querido. Ela faz o que precisa ser feito, ela trabalha, ela não tem chefe que fica no pé, ela não tem lugar para guardar, armazenar comida, ela não tem ninguém que domine ela, ela se prepara para no verão não passar necessidade. Eu quero dizer para você que você precisa aprender a se preparar para gerar a sua renda eterna. Que essa aula aqui possa ter ajudado vocês a compreender melhor o caminho que vocês precisam seguir para de verdade alcançar uma vida plena, uma vida abundante. E a mentalidade de abundância, de prosperidade vai ajudar vocês. Não se esqueça de fazer as tarefas. Cada um desses passos que eu mostrei para vocês aqui, lá nas tarefas, vocês vão se comprometer a colocar eles em prática para vocês irem avançando todos os anos na direção da sua vida, tá bom? Envia para um familiar seu. Assiste essa aula aqui. Você quer aprender como fazer um plano para se aposentar bem e não ficar dependendo de ninguém? Assiste essa aula aqui e manda essa aula para essa pessoa enquanto ainda dá tempo. Queridos, Deus abençoe, que você possa crescer em graça e em conhecimento, tá bom?